was defeated at the cross of Calvary. Sickness was defeated at the cross of Calvary. Fear was defeated at the cross of Calvary. I've been set free, set free. Depression was defeated at the cross of Calvary. Addiction was defeated at the cross of Calvary. Shame was defeated at the cross of Calvary. I've been set free by the blood of the Lamb that was poured out for me. He took me out of my prison and He set me free. And He gave me a new identity. Set free by the blood of the Lamb that was poured out for me. He took me out of my prison and He set me free. And He gave me a new identity. Set free. Todos foram derrotadas. Tira doenças. Todas derrotadas lá. O medo. Somos livres. Toda depressão foi embora em nome de Jesus. Vícios foram todas derrotadas lá. Todas as vergonhas. Foram todas derrotadas lá. Somos livres. Livres pelo sangue. Pelo sangue de Cristo derramado por mim. Das prisões do passado eu sou livre, enfim. Uma nova vida eu recebi. Somos livres. Pelo sangue de Cristo derramado por mim. Das prisões do passado eu sou livre, enfim. Uma nova vida eu recebi. Somos livres. Boas notícias, não é verdade? E eu estou muito grato a Deus, contente mesmo, né? Contente. Domingo vai ser um grande culto, eu espero, né? Eu sonho com um tempo de avivamento no Portão. Uma igreja avivada, uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, de irmãos muito animados, né? Não importa, não é o número mais importante, mas essa intensidade do Espírito Santo vai ser muito lindo. Eu estou maravilhado com tudo que Deus está fazendo aí. Irmãos, então, nesse momento, eu tenho assim, muita alegria de convidar o irmão que vai repartir a palavra dos dízimos, das ofertas. Se você pode assistir o nosso culto domingo lá na sede, a Rebeca vai dar uma palavra sobre dízimos e ofertas muito interessante, principalmente para os pais. Se você é pai e mãe, e poder ouvir a palavra da Rebeca domingo vai abençoar muito a sua vida nesta área, com certeza. Mas hoje à noite nós vamos ser muito abençoados. Eu tenho alegria, não sei quantos de vocês sabem, mas há muitas outras, mas uma das razões que me motivou muito a abrir essa igreja que a gente chamou lá no centro primeiro foi por causa desse homem, dessa família. Eles quando chegaram em Curitiba, vieram recomendados por um amigo meu de São Paulo para vir para Shalom, e os abençoadinhos foram até lá na Shalom e acharam muito longe, chegaram lá na frente e foram embora. E aí, como é que eu vou? Gente, eu não posso perder uma ovelha, uma família dessa tão querida. Eu falei, faço qualquer coisa, Zaqueu, me ajuda aí, vamos abrir uma igreja, fazer um cercadinho lá mais pro centro, e a gente faz lá e põe essas ovelhinhas dentro, pensa, e aí, depois disso, veio tantas outras ovelhinhas, né, e ovelhões também, veio muitas ovelhinhas. Deixa eu interromper, pastor Odilon. Pois é, que nós temos 16 pessoas inscritas até agora, certo? Só porque o senhor tá mudando a ordem. Que vai nos trazer a palavra é essa pessoa que o senhor está falando. Quem vai fazer a oferta é a pessoa mais séria do nosso... Meu Deus do céu, é verdade. É a pessoa mais séria, sabe? Obrigado. Toda a reverência. Vamos refazer, vamos rebobinar tudo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem 16 pessoas, gente, inscreva. Nós queremos chegar em... Gente, vai lá, liga para alguém, gente, por favor. Né? Eu tô aí lutando, me desgastando. Gente... Nós vamos ter muita gente lá, com certeza. Mas eu vou fazer o seguinte, eu já vou apresentar a dupla. Eu estou apresentando, né? Esta apresentação que eu estou fazendo vai ser o irmão que vai trazer a palavra
Estou falando do meu querido irmão Leonardo, meu amigo de futebol. Gente, esse cara joga muita bola. O Pedro sabe, o Pedro está aqui. O Pedro deve estar apavorado vendo eu e o Léo juntos. Ele sabe porque quando eu e o Léo jogamos no mesmo time, o Pedro se desespera. A Silvia que o diga. A Silvia já me falou que é uma tribulação quando o Pedro joga contra o meu time. Ele não dorme à noite. Diz que fica, né, uma hora chamando, sai Odilon, daqui a pouco sai Léo, e diz que não dorme. É Me verdade? defenda aí, Léo. Eu acho que o chute que eu levava era pra ser pra você, Odilon. Ô, Léo, me defenda aí, Léo, por favor, me defenda, Léo. Tá vendo, irmão? Tá vendo como é que é as coisas? Léo, você é muito bem-vindo para dar a palavra depois. Você já pode dar saudação agora, depois eu só passo a bola para frente. Seja Obrigado, bem-vindo, pastor. Léo. Tá me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Deus abençoe, pastor. Obrigado aí. Bom nós estarmos juntos aí mais uma vez. Realmente, o nosso lateral direito ali, o Cafu da Shalom, é imbatível no futebol. Não tem. Não bate nada, né? Vamos torcer para normalizar tudo logo e a gente voltar a jogar esse futebol aí. Nossa, Obrigado, Léo. Hoje eu vou dormir bem. Tu deixou a Silvia apavorada agora. A Silvia está tão contente agora, a Silvia se apavora de novo. Então, agora, porque o Binotto fez essa abertura muito festivos, aqui eu também. Aí eu entrei, muito sério, mas acabei entrando aí na pilha do Binotto, né? Fiquei aí. Então, vou trazer uma pessoa para pôr seriedade agora nesse aprisco, né? Seriedade, uma pessoa que tem postura, uma pessoa que impõe respeito, uma pessoa que fala de forma muito, às vezes até muito rude, mas é uma pessoa muito amorosa, né? Eu não sei se eu já vi ele sorrir, mas hoje à noite ele deve sorrir para nós, eu estou esperando. Meu amigo Júnior, que alegria de fazer essa apresentação de você, meu amigo. Eu amo sua família. Estou pagando ainda no áudio. Eu amo mesmo, você é um grande presente, você sabe da minha alegria, né? Da gente sempre que tá junto, tá brincando, tá rindo, você traz muita alegria para todos nós, mas eu sei da sua seriedade como homem de Deus. E você vai falar hoje à noite sobre dízimos e ofertas. Todos nós, te recebemos esse aprisco com muita alegria. Contigo, depois você capricha na apresentação do Léo aí, tá bom, Júlio? Então, a partir de agora, tá com vocês. Que isso, pastor? Gente. Uma das frases que a gente mais tem ouvido nesses últimos dias é o: você tá me ouvindo? Você tá me vendo? Porque é muito comum que quando a gente faz alguma coisa, a gente espera um retorno, né? Então, quando a gente tá falando principalmente sobre dízimo, sobre oferta, inclusive sobre presente, quando você dá um presente para alguém, você espera que essa pessoa, no mínimo, fale obrigado para você. Aí todo mundo fala que quando você dá um presente, você não tem que esperar nada da pessoa. Mas, no fundo, isso nunca aconteceu. Não sei com você, mas comigo isso nunca aconteceu. Porque quando eu dou um presente, eu espero que a pessoa pelo menos fale obrigado. Você fica na expectativa. A não ser que vocês são bem bons mesmo. Eu não consigo. É muito normal, é muito comum isso acontecer. E a gente acaba transferindo isso daí sempre para Deus. Quando a gente dá o nosso dízimo, quando a gente dá a nossa oferta, a gente chega para Deus e fala: ei, você tá me ouvindo? Ei, você tá me vendo? Ei, olha minha conta, vai cair. Olha o meu cartão de crédito. Olha o meu trabalho. Olha a minha vida financeira. Olha como tá minhas coisas. Olha minha família. Olha minha saúde. Mas o Jesus, ele vem e meio que quebra isso daí já há 2000 anos atrás. Quando ele vem no texto de Mateus 6 e fala assim: olha pro campo. Olha pros passarinhos. Olha pra tudo isso daí, que sou eu que cuido de tudo isso. Vocês não tem que se preocupar com isso. Porque muitas vezes a gente tenta fazer uma barganha com Deus de uma forma muito sutil. Que a gente fala assim: eu dou meu dízimo, eu dou a minha oferta, então eu expulso o capiroto aqui de casa. Em alguns casos não, né? Em alguns casos o devorador tem até medo da pessoa, né? Porque o cara compra uma quantidade compulsiva que até o devorador foge, né? É capaz do cara até comer o devorador também. De tão compulsivo que é.
E às vezes a gente tenta barganhar com Deus. Então eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu espero que o meu trabalho seja melhor, eu espero que eu tenha uma vida financeira muito melhor, eu espero que a minha casa seja próspera, eu espero um carro melhor. E às vezes a gente esquece que Deus já está olhando pra gente. Deus sempre está olhando pra gente. Deus sempre está ouvindo a gente. Essa é a grande verdade. Deus sempre ouve, Deus sabe. Eu gosto muito do texto que ele fala bem assim, ó, olhe para os lírios do campo, porque os caras que podem se vestir melhor, eles não conseguem ter isso. E ele cuida disso. E depois Jesus ainda continua falando assim, olha, vocês que são pessoas ruins, sabem o que dá melhor para os filhos de vocês. Imagine Deus que está no céu. Deus está sempre olhando para nós. A gente tem que ter um coração de entrega a Deus e, de fato, sempre ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Não por tudo que Ele vai fazer, mas sim por tudo que Ele tem feito. Porque Deus vai fazer porque Ele é Deus. Deus não vai deixar a gente passar fome, porque até a Bíblia diz que que eu nunca vi um justo mendigar o pão. Isso é comum e isso não vai acontecer, porque Deus olha para nós. Deus está sempre olhando. Não precisa olhar para Deus para cima falando assim, ei, você está me ouvindo? Porque a webcam de Deus é muito boa, a Wi-Fi de Deus sempre está funcionando e quando ela cai, Ele liga o 3G na hora e Ele sempre está vendo. O versículo 6:34 de Mateus, ele diz o seguinte, preste atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupe quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Deus está sempre olhando. Deus está sempre por perto. Perto está o Senhor de todos aquele que invoca o seu nome. Então, doe com o coração aberto e generoso, porque isso daí faz parte da vida de um discípulo. Deus abençoe. É com você, Léo. Já está na hora? Rapidão. Então vamos lá. Glória a Deus. Me ouvindo bem? Super bem, Léo. Tá muito bom o seu áudio. Obrigado, pastor. Então vamos lá. Quando o pastor pediu para a gente ter essa oportunidade de trazer essa palavra, a gente gosta, como eu falei esses dias na igreja, de falar de algo em que nós estamos vivendo, que nós estamos no contexto. E aí eu me lembrei de uma oportunidade dessas, que o Wagner Martins nos convidou para levar uma palavra. Me lembrei dessa palavra, Deus tocou no meu coração e eu disse, eu vou falar novamente disso hoje, porque isso na época foi lá para os jovens da igreja. Nós temos vivido dias de instabilidade econômica, dias de instabilidade política, dias de instabilidade social, e dentro desse contexto nós a gente já confia no Senhor, cada vez mais confiamos no Senhor, mas é necessário que a gente coloque toda a nossa vida diante do Senhor, em confiança total a Ele, e que a gente possa tirar, assim, aquelas coisas que eventualmente nos desviam desse foco da confiança em Deus, porque nesse momento de instabilidade a gente tende, eventualmente, por um pensamento ou outro, confiar em algo ou em alguma coisa que não seja o Senhor. Então, dentro desse contexto, dentro dessa situação que nós vivemos, é que eu pensei em falar dessa palavra. Quem tiver ali a sua Bíblia, que puder acompanhar, livro de Salmos, no Salmo 115, já deixe preparado ali no Salmo 115. Eu queria falar um pouquinho rapidamente. Sempre eu amo o livro de Salmos, a gente falar sobre os Salmos é sempre uma bênção. Os Salmos, na época em que foram feitos, os Salmos não eram como hoje lidos, como eu vou fazer agora, mas os Salmos eram cantados, eram entoados, né? Então, e os Salmos na sua criação, eles foram por datas ou por ocasiões. Foram escritos por datas ou por ocasiões ou por comemorações, né? E é muito interessante, eu gosto muito. Esse Salmo 115, por exemplo, a gente fala de ocasião e datas. O Salmo 115, 16, 17, 18 são aqueles salmos que a gente chama salmos de Alel, a palavra diz. São aqueles salmos que, por ocasião da Páscoa, o povo de Israel entoava esses cânticos, né? A palavra de Deus diz que Jesus, após ter ceado, entoou um cântico. É bem provável que ele tenha entoado um desses 4, porque eram os salmos daquela data, da Páscoa, né? Temos também
os cânticos dos degraus, que são aqueles cânticos, chama Cântico dos Degraus, porque pelo menos 3 vezes ao ano o povo de Israel ia para Jerusalém para cultuar a Deus, pelo menos 3 vezes em 3 festas de caráter nacional, né? E as comunidades ribeirinhas saíam lá de baixo e iam subindo até Jerusalém, e esses são os cânticos dos degraus. Degraus porque quem olhava daqui de baixo, aquele grupo de pessoas que eles subiam entoando e cantando os hinos, via um movimento de um grupo que parava e um que movimentava subindo. Então aquilo, quem olhava de baixo, eram degraus de uma escada. Então são os cânticos dos degraus. Então eu gosto muito do livro de Salmos, que a gente aprende muito da palavra do Senhor através dele. E esse Salmo 115 fala um pouco disso que eu iniciei falando, sobre o momento e sobre confiança no Senhor. Eu vou ler rapidamente para a gente começar aqui então. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque dizem as nações, onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus e ele faz tudo como lhe convém. Os ídolos são de prata e de ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, som algum sai da sua garganta. Versículo 8, tornem-se semelhante a eles todos os que o fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó casa de Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Ele abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente cada vez mais a vós e aos vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Então, essa palavra, eu queria conversar um pouco sobre a maneira, isso está falando claramente dos ídolos, e nós conhecemos bastante sobre a idolatria, mas eu queria falar hoje com os irmãos sobre idolatria de uma forma mais sutil, que a idolatria possa se apresentar na nossa vida de uma forma mais sutil. E é isso que eu quero falar hoje um pouco sobre isso. A palavra de Deus no versículo 3 começa fazendo um comparativo entre o nosso Deus e os ídolos. A palavra diz assim: e sempre que se faz um comparativo, é importante que haja um critério de desempate. Por exemplo, se eu quiser saber qual é o melhor carro, se é um Uno Mille ou se é uma BMW, eu tenho que estabelecer um critério de desempate. Se for força de motor, a BMW é o melhor carro. Mas se for economia de combustível, o melhor carro, então, é o Uno Mille. Né? Então, a gente tem que ter um critério de desempate sempre que queira fazer um comparativo de alguma coisa. E a palavra vai fazer agora um comparativo entre o nosso Deus e os ídolos. E a palavra diz assim: o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo como lhe convém. Como que diz? O nosso Deus, ele começa da maneira que ele quer, ele termina como ele quer, ele começa da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, ele faz tudo como lhe convém, porque a sua boa e agradável vontade é perfeita. Então, nosso Deus é assim. Aí, fala dos ídolos. Os ídolos, versículo 4, eles são de prata e de ouro. Quando fala que são de prata e de ouro, a palavra nos dá algumas características, que eles são fortes, que eles são poderosos, que eles têm envergadura, porque são feitos de ouro e prata, então são fortes na sua essência, são poderosos, eles têm articulação, eles têm estrutura. E aí segue a palavra do Senhor dizendo: são obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, ouvidos mas não ouvem, nariz que não cheiram, mãos que tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e som algum sai da sua garganta. Quando eu penso numa figura que tem todas essas características aqui, que tem
mãos, pés, olhos, tudo isso, e nada sai, som da sua garganta, absolutamente nada, eu tenho como uma estátua, como algo paralisado, como algo inerte, como algo que não se movimenta, como algo que não sai do chão, que não tem movimento algum. Então a palavra de Deus está fazendo aqui um comparativo entre o nosso Deus Todo-Poderoso e os ídolos. E o versículo 8, então, é a base do contexto dessa pregação. O versículo 8, ele vai nos fazer, então, entender um pouco diferente essa questão da idolatria. O versículo 8 diz: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Então, o versículo 8, ele vai nos trazer agora um princípio bíblico, porque os versículos dos 5, 6 e 7 diz como são eles. E o 8 diz que tornem-se semelhantes a eles os que fazem e que neles confiam. Então o versículo 8, ele tira aquela conclusão que nós tínhamos de que idolatria, ela só pode ser através de reverência, ela só pode ser através de adoração, ela só pode ser através de se curvar. Então ele diz que ao confiar em alguém ou em algo que não seja Deus, isso também é idolatria. E ao longo da nossa caminhada, de uma maneira sutil, despercebida, nós vamos, às vezes, criando ídolos para a nossa vida. E a gente começa a questionar por que alguns setores da nossa vida não estão progredindo, porque eu não estou realizando, porque eu não estou crescendo, porque eu não estou progredindo. E muitas vezes a gente não sabe que construiu um ídolo para si, e o ídolo tem essa característica dos versículos anteriores, inerte como uma estátua parada. Então a palavra vai nos colocando agora a pensar um pouco como que nós temos agido, ou agimos, ou continuamos agindo, para que não façamos mais no futuro, trazendo ídolos para a nossa vida e nos tornando inertes, parados, imóveis, como aqueles ídolos e aquelas características que nós lemos ali atrás. O ato de adoração agora, ele já é percebido que não só mais por adoração, mas por confiar. E quando a gente fala de confiança, nós podemos abrir um leque muito grande. Eu, durante 13 anos da minha vida, eu trabalhei numa empresa em que literalmente para mim era Deus no céu e aquela empresa na terra. Eu confiava muito naquela empresa. Eu confiava muito na minha capacidade de realização junto àquela empresa. Eu não pensava na minha capacidade de realização junto ao meu Deus. Eu cria em Deus, eu adorava Deus, eu amava Deus, eu andava com Deus, mas eu tinha construído para mim um ídolo sem saber que ele era um ídolo. Aquela empresa para mim não tinha hora para trabalhar, não tinha hora para começar a trabalhar e não tinha hora para terminar o trabalho. Aquela empresa, se precisasse trabalhar feriado, sábado, domingo, eu era o primeiro. Então aquilo tornou-se um amor, uma coisa grande, mas que a gente não percebe que aquela função, aquela tarefa, aquele trabalho, aquela empresa, pode tornar-se um ídolo nas nossas vidas. E foi o que aconteceu comigo naquela oportunidade. Então hoje eu tenho essa percepção, na época eu não tinha. Eu achava que o que eu estava fazendo era correto, era o melhor para mim e para minha família. E muitas vezes achando que aquilo, inclusive, fosse vontade de Deus. Então, a gente começa a entender de uma forma diferente. Nós, por exemplo, podemos criar ídolos. Eu conversei em Santa Maria numa oportunidade com um senhor que ele falava para mim muito do passado. E eu percebia que a empresa dele, a atual empresa dele, estava inerte, estava parada, não progredia. E o discurso dele era muito voltado no passado. E isso depois de eu ter tido essa percepção dessa palavra que nós estamos falando agora. Então eu já sabia o que estava acontecendo na vida dele. Ele tinha criado um ídolo, porque o nosso presente, o nosso passado e o futuro, eles podem se tornar um ídolo na nossa vida. De uma forma sutil, mas pode se tornar um ídolo. Eu vou falar algumas características desses três, e os irmãos vão lembrar de alguém, ou talvez se lembrem, assim como eu me lembrei,
de momentos em que nós mesmos estávamos introduzidos dentro dessa ideia. Eu me lembro que tinha um músico de uma igreja, se eu não me engano, de Londrina, que ele chamou um pastor, um pregador, numa noite para que fosse até na casa dele ao final do culto, tomar um café com ele e orar por ele. E o pastor prontamente foi, e ele contou que ele não conseguia mais se relacionar, que ele não conseguia mais uma namorada, uma noiva, que ele não conseguia mais realizar esse desejo do coração dele. E o pastor pediu para orar com ele, e oraram, e ao final da oração o pastor viu assim, num móvel da casa dele, uma caixa de papelão assim, bonita, bem adornada, muito bonita, e gerou aquela curiosidade, mas o pastor sentiu que aquilo era do Espírito Santo e pediu: e essa caixa, o que você tem nela? Então ele disse: pastor, aqui é o meu tesouro. E aí o pastor disse: vamos ver esse tesouro então. Então ele abriu e ele começou a mostrar cartas, bilhetes, lembretes dele com a noiva passada, que ele teve no passado, uma moça da igreja. Lembranças de aniversário de um para com o outro, entre tantas outras coisas. E então o pastor lembrou da palavra: onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Então, é claro que ele não iria conseguir avançar, ele não iria realizar novamente, ter um relacionamento sadio na presença do Senhor, porque estava preso ao passado, construiu um ídolo para si e não conseguia avançar. Eu estava lendo a palavra agora há pouco no livro de Números, no versículo 5, quando o povo de Israel começa a lembrar e diz assim: lembramo-nos dos peixes do Egito que comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres e das cebolas e dos alhos. Então o povo, após ter visto todas as maravilhas de Deus, de ter cruzado, Deus ter aberto as águas, ter feito um milagre, de Deus ter cumprido a promessa na vida deles estarem livres, o povo relembra na primeira dificuldade as cebolas do Egito. Devia ser uma cebola roxa, né? Devia ser uma cebola muito boa para eles estarem relembrando um período de escravidão e relembrando cebolas e alhos. Muitas vezes nós nos pegamos como o povo de Israel. Muitas vezes a gente diz assim, a gente está vivendo algumas situações na nossa vida que a gente diz: como eu gostaria que a minha vida fosse como foi há 10 anos atrás. Como eu gostaria de correr como eu corria há 10 anos atrás. Como eu gostaria de frequentar os restaurantes que eu frequentava há 10 anos atrás. E com esse pensamento, a gente está vivendo no passado e com isso construindo, criando um ídolo para si, criando um ídolo para nós mesmos. E essas coisas nos impedem de avançar, de realizar, de progredir junto ao Senhor. Muitas coisas que a gente projeta no passado. A palavra fala também da mulher de Ló. Deus, antes de livrá-los do fogo daquela cidade terrível, que tudo estava acontecendo, Deus pediu uma única coisa: que ao saírem dessa cidade não olhem para trás. Deus poderia ter dito: não olhe para cima, não olhe para o chão, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas havia uma representatividade do porquê que Deus pediu para que não olhassem para trás. Porque o olhar para trás significava o passado deles. E Deus estava dizendo: eu estou dando um livramento e um novo futuro. Então não olhem para trás. E a mulher de Ló olhou para trás. Talvez ela ficou pensando nos carros que tinham ficado na garagem. Talvez ela ficou pensando nos bens que eles tinham deixado para trás. E ela resolveu olhar. E a palavra de Deus diz que ela imediatamente tornou-se uma estátua de sal, inerte, parada, como o versículo 4, 5, 6 e 7 que a gente leu. Então o passado ele pode se tornar sutilmente na nossa vida, de uma forma saudosista, um ídolo na nossa vida. Há também quem crie para si um ídolo chamado presente. Aquela pessoa que está vivendo um momento tão bom, tão bom, tão bom na sua vida, que ele diz: me belisca para eu ter certeza que eu não estou sonhando. O meu casamento que está por vir é o mais importante da minha vida.
é algo, claro que o casamento é algo importante na vida de nós todos, até aquele momento, mas eu estou pegando um exemplo, o casamento, mas é tantas coisas, esse emprego que eu estou nesse momento, essa empresa que eu estou trabalhando, essa situação que eu estou vivendo agora, esse presente é tão bom, meu Deus, abençoa que não mude uma vírgula, nem para frente, nem para trás. E a pessoa nesse momento passa a criar um ídolo para si. O presente também pode se tornar um ídolo nas nossas vidas. Porque claro que quando vivemos um momento bom, um momento abençoado, um momento próspero, queremos que aquele momento perdure. Mas não permitir que essa sutileza do presente torne-se um ídolo nas nossas vidas. Há também um outro que se chama futuro. Esse talvez seja o mais perigoso de todos. Esse talvez seja o mais sutil de todas as formas de nós criarmos um ídolo e passarmos a adorar um ídolo. Há quem projete tudo para o futuro. Há quem projete todas as suas realizações, todos os seus projetos para o futuro. Há quem nos seus verbos, os seus verbos estão todos pronunciados no futuro. Eu farei, eu realizarei, eu irei. Tudo para o futuro. Tornando dessa forma, criando para si um ídolo. Pastor, o senhor vai ver o que eu vou fazer em 2022, depois da Copa do Mundo. Já tem até data. Pastor, o senhor vai ver o que nós vamos fazer ano que vem, depois dessa pandemia. Nós vamos revolucionar essa igreja. Então, quando nós começamos a projetar tudo para o futuro, nós começamos a criar um ídolo. E a gente percebe também que a gente não avança, que a gente não realiza, que a gente está estagnado. Essa palavra ela é muito interessante porque já no versículo 9, a palavra vai falar: confia, ó casa de Israel, no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Então, temos um pouco mais de cuidado, que às vezes a gente tende a confiar de uma forma sutil, às vezes escancarada, como aquele exemplo que eu dei, daquela empresa que eu trabalhei, 13 anos, às vezes de uma forma escancarada, mas nós que estamos no meio da situação não enxergamos, não vimos aquilo. E às vezes de uma forma sutil, quando a gente começa a confiar, eu confio muito no meu chefe, eu confio muito no meu cliente, eu confio muito nessa ou naquela situação, e a gente tira o foco onde nós somos casa de Arão, nós somos casa de Israel e nós confiamos no Senhor, porque Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso auxílio. O versículo 17 dessa palavra também, ele fala: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, muitas vezes, nós temos uma interpretação errada quando estamos sutilmente envolvidos em uma situação de idolatria, de paralisia, de idolatria que gera paralisia. Nós estamos sutilmente envolvidos e não conseguimos perceber o que está acontecendo. E muitas vezes damos por mortos coisas que não estão. Eu faço um exemplo sempre daquele acidente que às vezes acontece na rua, aquele motoboy, aquele acidente que deu, o motoboy está lá caído no asfalto, está lá há mais de meia hora, 40 minutos, estagnado, não se movimenta, você olha, não tem movimento algum, chega o socorro, o socorrista vai lá, coloca as luvas, fiscaliza a pulsação, fiscaliza a pupila, vê como está a respiração, e muitas vezes, depois de uma hora estendido, sem nenhum movimento, está com vida. Não estava morto, ainda tem vida, ainda está vivo.
Muitas vezes nós dizemos para nós mesmos, situações diferentes, a minha profissão, aquilo que eu me formei, aquele diploma que eu estudei e me formei, morreu. Eu não acredito mais na minha profissão. Eu não consegui me encaixar em nenhuma empresa, eu não consegui me encaixar em nenhum segmento da qual eu estudei e me formei. A minha profissão morreu. Ela não morreu. Sua profissão tem vida. Há esperança. O meu matrimônio morreu. Meu matrimônio não tem mais chance. Meu matrimônio está morto. Nosso matrimônio, o matrimônio de quem pensa assim, não está morto. Matrimônio, teu casamento, meu casamento, ele está inerte, parado, mas tem vida. Essa sutileza que nós temos que entender daquilo que está morto. O meu ministério acabou, meu ministério não existe mais. Eu não tenho mais aquela chama dentro de mim, aquela sede pela palavra de Deus, o meu ministério acabou. Seu ministério está como aquele motoboy, esperando por um socorro para que ele possa ser levado e ser restaurado com vida para caminhar com o Senhor novamente. Versículo 18, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Amém, pastor? Obrigado pela oportunidade. Eu queria trazer essa palavra e compartilhar com os irmãos como que Deus tocou no meu coração para que nós estivéssemos falando nessa noite. Que precioso, Léo, que precioso. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Bem, muito edificante. Eu ouvindo você, junto com todos aqui, pensando que por algum momento a igreja ficou quase que nesse estado, não podendo reunir, paralisada. E parece que ela nem tinha muita vida. E à medida em que agora o socorro tem vindo do céu, a gente começa a se levantar de novo e dar sinais de vida. O reino de Deus está vivo, a igreja está viva e o corpo de Cristo está vivo. Ele ficou sem poder se movimentar aparentemente na terra, escondido dentro de casa nesses dias. Mas agora volta a se reunir. E eu estou muito grato a Deus, porque o Espírito Santo está sendo soprado de novo, trazendo vida sobre a igreja. A igreja precisa reviver, a igreja não precisa apenas reunir, a igreja precisa reviver. Tem que ter vida, e a vida da igreja é dada pelo Espírito Santo. Por isso eu creio, irmãos, orem, vamos orar, para que Deus continue derramando do seu Espírito sobre a igreja, como foi domingo passado. Nós não podemos viver de experiências passadas, a gente tem que cada dia experimentar algo novo da parte de Deus. Então o Cláudio vai fazer um tempo de adoração e eu queria muito convidar os irmãos, logo depois eu quero que você pense em alguém que não tem estado no aprisco, não esteve ainda domingo na igreja, que você não tem sabido notícia desta pessoa, você não sabe como ela está. Ela pode estar parada em algum lugar nesta vida. Eu sei, hoje à tarde eu estava lembrando de um irmão que chegou na igreja bem no começo da pandemia, e eu liguei para ele agora, pouco tempo atrás, e o Espírito Santo me lembrou dele novamente. Alguns ficaram esquecidos nesse asfalto da pandemia, que não tiveram forças para permanecer de pé. E a igreja precisa, primeiro que nós temos que resgatar são os da casa, depois a gente vai buscar os outros, mas vai ter um grande trabalho nosso de buscar a 100ª ovelha que está embaraçada. Em espanhol é ruim isso, mas em português faz sentido, está enredada, palavra gaúcha, em alguma coisa. E nós temos que, como igreja, estamos felizes com as 99. Eu estou feliz com vocês que estão aqui. Eu estou feliz com aqueles que estavam domingo, com aqueles que estão bem. Mas o meu coração busca pessoas nesses dias que congregavam conosco. Quando José e Maria voltavam da festa dos tabernáculos, eles perceberam que Jesus não estava com eles.
E eles se desesperaram e correram para ver onde estava Jesus. Naquele caso, Jesus tinha ficado dentro do templo. Mas agora nós que estamos dentro do templo, vamos ter que pensar em alguém que está fora. E essa palavra me toca muito, viu, Léo? Muito mesmo, né? Eu tenho o privilégio de pastorear muitas ovelhas, mas isso não satisfaz o meu coração. Eu penso em cada ovelhinha, eu falo, Deus, onde está aquela ovelha? Eu mandei algumas mensagens hoje à noite antes desse aprisco e o meu coração fica inquieto. Eu não tenho paz, é como um pai e uma mãe. Um pai e uma mãe que ama o seu filho não tem paz, até que todos voltem para casa. E assim é o coração de uma igreja que tem o Espírito de Deus, de uma igreja amorosa. Ela precisa fazer alguma coisa. Então, não para mim, não basta encher os 60 números lá aqui. Isso é muito importante. Mas é muito mais do que isso, é garantir que todos estão bem. Garantir que todos vão ser trazidos de volta para o aprisco. Deus nos deu um aprisco, o lugar das ovelhas. E eu quero repartir o meu coração de pastor, porque a igreja é pastoral. Na família não é o pai ou a mãe só que tem esse papel de cuidado. Os irmãozinhos também ficam lá preocupados. Eu sei que todos vocês têm um pouco do meu coração, né, de se preocupar. Eu fiquei feliz de ver o Gui e a Geis aqui. Fiquei feliz porque eu não tinha visto eles 2 semanas. Eu falo, cadê eles? Né? Talvez está tudo bem, mas até que a gente saiba que está tudo bem, né? A igreja tem que ter esse coração, né? Não podemos deixar ninguém no asfalto, caído lá. Nós somos, né, os socorristas de Cristo na terra, né? Essa é uma missão que Deus nos deu como igreja. A gente vai certamente desenvolver. Então, enquanto o Cláudio vai estar dirigindo essa adoração, queria agradecer o Júnior também pela boa palavra. Pense em alguém que você tem saudades no amor de Cristo, que congregou com a gente ali, que você sente falta. Nossa, não tenho visto aquele irmão, não tenho visto aquela irmã. Depois você vai me ajudar a fazer uma listinha, a gente vai terminar orando hoje à noite. Terminar orando. Nós não queremos ter a igreja como ídolo, isso é muito perigoso. Podemos fazer da igreja um ídolo, né? Aquele prédio e aquela reunião. Não. Nós vivemos para servir as pessoas e amar a Deus. Esse é meu coração. E Deus me levou para estar com vocês ali no portão, para a gente amar um povo, para a gente servir um povo e para a gente dar falta de uma ovelha. Não importa quanto, eu tenho muita gente na Shalom, muita gente. Mas eu sinto falta, às vezes eu não sei nem o nome da pessoa. Mas puxei aquela pessoa, onde que ela está, eu falo com os pastores, se lembra de fulano? E esse coração Deus nos tem dado, né, no aprisco. E Deus nos tem dado no portão também. É uma igreja muito alegre, a gente tem muita alegria de estar juntos. Eu amo estar junto com vocês. Mas cada pessoa vale muito. Então vamos adorar a Deus com você, Cláudio, nos dirija nisso. E depois nós vamos terminar orando pelo culto de domingo. Vamos orar, Deus vai mover de novo, estaremos juntos lá, para a glória do Senhor Jesus. Vamos lá, meu amigo Cláudio. Amém, aleluia. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abre, Senhor. Abre os meus ouvidos, quero ouvir. Meu Deus. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor.
teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Se nós queremos Deus, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Eu tenho fome, eu sede de ti. Eu tenho fome, eu tenho sede de ti. Fome com teu calor, com teu amor, revela-te a mim. Pois tenho fome, eu tenho sede de ti. Eu tenho fome, eu tenho sede de ti. Fome com teu calor, com teu amor, revela-te a mim. Pois tenho fome, eu tenho sede de ti. Eu tenho fome, eu tenho sede de ti. Aleluia, aleluia. Obrigado, meu querido amigo pastor Cláudio, Jana, essa família querida, muito obrigado por nos ajudar a relembrar, né, desse desejo que temos de ser alimentados pela presença e pela glória de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Queridos, olha, eu quero agradecer tanto a vocês, todos que estiveram, né, nesse aprisco. Semana que vem nós vamos ter de novo. Eu nunca sei quando vai ser o último, mas semana que vem nós vamos estar aqui para a gente poder manter essa conversa, orando pelos irmãos, e isso que a gente está fazendo. E Deus vai... Eu espero, faça a sua inscrição logo, você que vai estar conosco. Quero abençoar o Valmir e a Martinha que vão viajar. Se mais alguém for viajar, Deus abençoe, mas você que vai estar na cidade, né? Nos ajude a completar logo essas 60 pessoas, pelo menos, né? Ou um pouquinho mais, até 70 no máximo, para a gente poder ter um grande culto domingo, para a glória do Senhor. Amém. Gratidão ao Júnior, gratidão ao Léo, gratidão ao Binotto, gratidão ao Zaqueu, todos vocês que ajudaram a fazer esse aprisco tão abençoado, a graça e o favor de Deus sobre todos nós. Abra seu microfone, mande um abraço para quem você quiser. Aleluia! Aleluia! Boa noite, Álvaro! Abraço, gente! Deus abençoe! salvação, a luz e a libertação.